seus idealizadores. Olá, bom dia! Mais um sábado abençoado que aqui estamos. Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por Deus nos dar esta grande oportunidade de a gente acordar com toda a energia e estarmos aqui na Rede TV 6.1, Rolim de Moura, Sistema Gurgas de Comunicação. E hoje voltamos aqui novamente, né? Com o nosso amigo Dr. Volmir, que já estava com saudade, Dr. Volmir. Bom dia. Bom dia, Milton. O nosso bom dia a todos os telespectadores. Sábado maravilhoso. Maravilhoso, né, doutor? O sol brilhando maravilhosamente, cumprindo o dever dele de clarear a superfície da Terra. É filosofar bastante, mas é a verdade. É verdade, não, é uma coisa ótima, né? Muito bom. Mas, doutor, você veio aí, tirou umas boas férias, né? Voltou até animado, percebi assim que estava cheio de energia, né, doutor? Quando eu liguei para o doutor Volmir hoje, ele falou, ô Milton, já estou chegando aí. E era mais cedo, mas quando o senhor saiu daqui, nós começávamos 11 horas o programa, e aí reduzimos para 10h30 agora, e aí eu esqueci de avisar o senhor. Deixei um pouco acelerado, senhor, mas senti que o senhor está animado, graças a Deus. Isso é a realidade, porque opinião na rede é a nossa opinião. Eu não sei se bate com a opinião dos outros. Exatamente. Alguns batem, né? Nem todos batem. A maioria é 80-20. Exatamente. 80% do povo bate com a nossa ideia. Exatamente. Só que talvez não tenha coragem de falar. Isso. Às vezes penso que a gente é meio doido, né? Quando fala, então, fala você verdade. me falou, Volmir, você ficou ausente 15 dias. Na verdade, eu fiquei 16 dias. E eu percebi que eu sou importante. Mas, e como Pelo menos para mim mesmo. Porque o problema é meu. Exatamente. Eu fui até o Paraná, o lugar que eu me formei, para tomar cachaça escondido. Qual cidade que é, doutor? Curitiba. Curitiba. Universidade Federal do Paraná, Hospital das Clínicas. E nós resolvemos reunir 10 pessoas da minha turma que formamos junto. Estão espalhados. E eu sempre ouvia falar que pelo menos uma vez por ano você tem que tomar banho de sal do mar. Porque os elementos da natureza, nós temos a água, a terra, o vento e o que mais? O fogo. O fogo. Então, enquanto outros ficam filosofando, querendo colocar a viseira no povo que não pode enxergar. Isso. Isso é uma pura realidade. Eu fui, bati papo com os meus amigos, um pessoal maravilhoso, falamos de tudo, inclusive futricando a vida de muita gente que pensa diferente do que nós. Por isso que o nosso programa é independente. Exatamente. Então, eu visitei, eu conheço praticamente o mundo todo. Isso é maravilhoso. E nós temos que conhecer o que existe de bom e o que existe de ruim. Ruim, corretamente. Independente de fanatismo político ou religioso. Porque nós não temos compromisso ligados a um político, a uma indústria ou alguma coisa assim. E nós temos pessoas maravilhosas no mundo todo.
Então, esta é a razão que eu, cada 3, 4 meses, eu vou a algum lugar. Por quê? Porque o mundo é assim. Mas a necessidade de colocar dentro de uma caixinha para a manipulação do povo, principalmente agora, que daqui 6 meses nós vamos ter um pleito. 4 meses. 4 meses? 4 meses e... alguns dias. 23 dias. E daí a mídia não é como nós aqui, somos independentes. Quem não quer nos ouvir, né? O seguinte, você uma linha, outra linha, pesquisa é assim, e vamos manipular assim, porque o povo não sei o quê, porque vamos fazer o jovem que não gosta de Bolsonaro se filiar porque vai votar em Ciclano Beltrano. Eu falo, como é interessante você, amigo, que está nos ouvindo, a participar, concordar ou discordar. Porque o meu falecido pai falava uma coisa: não traga desaforo para casa, mas não faça desaforo aos demais. Exatamente. Não pode falar palavra de branco, de preto. Mas isso aí depende da situação que o senhor estiver, né, doutor? Que não pode falar. Depende da situação que o senhor estiver, você pode falar. Não pode, porque você é processado. Mas depende do lado que você está, eles passam um pano, assim, abafam e vai embora. Ué, você não pode ser o menor para trabalhar, mas você tem que aceitar o menor a vender droga. Ficar no sinal de trânsito aí, vendendo, pedindo. Você vê que coisa. Então, Trabalhar não pode, de 12, 13 anos, 14 anos, não pode. não pode, Tem que né? deixar dormindo em casa com o celular na mão. O dia inteiro. Aí depois eu vou falar do celular, como você manipula. Japão, o jovem utiliza celular 5 horas por dia. No Brasil, 24 horas, 8 horas. Só. 24 horas, se bobear, tem jovem que usa 24 horas. Porque ele usa dia e noite, ele dorme em cima do celular. Aí tem que vir no médico para passar um tranquilizante para dormir. E aprende tanta coisa que não presta, né? Porque tem coisa boa, é um aparelho muito bom. É muito boa, mas você tem que saber utilizar. E como que um jovem vai saber utilizar? Não vai saber. Ele vai usar do jeito dele. É isso, né? Põe a perdição, a sociedade na perdição. Eu tenho acompanhado, eu faço hipnose, medicina. E uma das coisas para nós descobrir aonde que está a pessoa é, você falava, dar presente de aniversário, o dia das mães, isso, aquilo, que é uma coisa inventada para o consumismo. Ninguém dá abraço, ninguém dá beijo, mas leva o presente. Ou tem a lista lá para comprar o presente. Então, uma das coisas para você ver o comportamento do ser humano, você pergunta: dar uma faca para alguém de presente é bom ou é ruim? Você vai ter 2 tipos de resposta. Um fala: é ruim, não se dá. O outro fala: excelente. Qual a interpretação disso? Depois eu te falo. Aquele que acha que é ruim é porque ele teve um elemento causal inicial que despertou a dor. Ele cortou o dedo. Ele se conecta com a desgraça. E como você mudar esse comportamento? Interessante. 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 Agora, imagine
a cozinheira. Imagine você, Milton, que gosta de um churrasquinho, ganhar uma faca, cortar com prazer, é bem-vindo. Bem-vindo. Então, é o seguinte, eu falo, nossa, mas não se dá porque se conecta a um evento causal inicial de dor e desencadeia um gatilho de sofrimento. O outro, recebendo, ele fica alegre, contente, satisfeito, porque remete a uma coisa que trouxe prazer. Esse é o processo normal do consciente e do subconsciente, que se conectamos com a realidade biológica e não a manipulação social que está causando. Eu vou usar aqui uma palavra que o português não aceita. Causa uma desgraceira no ser humano. Interessante. Interessante. Essa é a minha opinião. Mas não só é uma opinião, como é a pura realidade. Interessante. Que muitas pessoas, doutor, têm a facilidade em se conectar. O senhor está falando aí, eu estou imaginando que eu já vi muitas pessoas fazer isso. Se conectar com a desgraça, conforme o senhor disse aí. É uma palavra pesada, mas é uma realidade. Aí se conecta só com coisa ruim. A faca é coisa ruim. Não ando de carro porque... Não ando de moto porque... Não é porque ele não gosta da moto, porque... É porque eu já vi a pessoa se acidentar, ele está achando que vai acontecer com ele também. E eu sempre pensei e falo o seguinte, que nós temos que se conectar com as coisas boas. Porque o mundo está cheio de coisa boa e coisas ruins também. Então, se nós for se conectar com as ruins, nós vamos acabar tendo problema psicológico. Não é? Verdade. Então, a realidade é que nós temos que se conectar com as coisas boas, que tudo que vir é só coisa boa. A ruim se deixa de lado. Dispensa ela que vai embora para outro canto. E aí você vive melhor. Você vai ver melhor em família, melhor em amigos, melhor em tudo. Conforme o senhor está falando aí, é uma pura realidade. Você que está em casa, faça uma reflexão, deixe as coisas ruins para lá, para outro lado. Não desejamos a ninguém isso, deixe que vá para um canto que não atinja ninguém. E aí o mundo vai melhorando, né? Nós temos só coisa boa, nós vamos viver melhor. Já basta que nós temos hoje, né, doutor? É a manipulação, né? Que a manipulação é muito grande. É manipulação de venda, é manipulação para... Criam-se algo para vender alguma coisa, é um feriado, não sei do que, é isso, não sei do que. É a manipulação para que as pessoas não participem das eleições, para facilitar para quem só vive do dinheiro público, porque eu sempre falo, não que o dinheiro público ele é um dinheiro alto, superfaturado, simples. No Brasil, o dinheiro público ele é valorizado a mão de obra pública, mas é só mão de obra pública. A privada ela não tem valor. Fala, mas como assim não tem valor? Você queria pagar mais? Então pague mais. Não, o sistema não deixa nem o empresário pagar mais e nem o funcionário receber mais. Não tem como pagar mais. Aí tem que mudar, fazer uma mudança totalmente, pegar um país de primeiro mundo, ou de segundo, ou de terceiro aí, e se não consegue fazer sozinho, copie de outro país aí e traga para o Brasil. Demora um pouco? Demora, mas não vai mudar do dia para a noite, né, doutor? Que nada se muda do dia para a noite. Quando você pega uma casa mal arrumada, você demora para arrumar ela. Demora ali 1 semana, 2 semanas. Então, da casa para o Brasil, só muda que o Brasil é grande.
Então vai demorar um pouco mais tempo, 2, 3 anos, 4 anos, para ir chegando no lugar e melhorando. Então, essa manipulação que nós temos no nosso país é muito grande, mas já mudou muito. Vocês viram aí como mudou muito. E pode mudar mais ainda. Depende de nós. Não depende de 100% de nós, mas depende de uns 50% de nós, né, doutor? Nós votamos, nós temos que levantar a cabeça, né, doutor? Realmente é verdade. O mundo ficou pequeno. Para quem nos ouve, se pegar o mapa mundi, aquela roda, você dá uma volta na Terra que mede 40 e pouquinhos mil quilômetros. Eu vou falar aqui como se manipulava o povo. Nós estamos em cima ou estamos embaixo? É relativo. O céu é em cima, o inferno é embaixo. Se eu pensar que o inferno é embaixo, se eu der uma volta na Terra assim, você vai chegar no Japão. Então, isso que nós estamos entendendo. E a manipulação global é isso. A ideia da Terra redonda queriam matar o cientista que falou que a Terra era redonda. Tinha que ter, eu vou falar as palavras simples, a ideia do planismo. Mas naquela época, o que acontecia? Você não conseguia andar de avião 40 mil quilômetros. Então imagine se você andasse a pé. Você chegaria, se a Terra é plana, quando você chegaria na beiradinha, vão dizer, Volmir e Milton é louco. Se você olhar para baixo, existiria o quê? Mas você não vê o inferno. Se olhar para cima, também não existe. Então, como o povo era manipulado? Queimaram a biblioteca de Alexandria. Não deixavam o povo ler a Bíblia. Olha que, usando mais uma palavra interessante, olha que doideira. Então, isso aí, que a metade acha que a gente está pirado, e a outra metade tem certeza. Eu falo o seguinte, Milton. Eu nasci e me criei no mato. Naquela época não tinha ceifa nem trator. Você botava o jegue, o cavalo para puxar o arado. Exato. E o papai falava o seguinte, bota a viseira. Porque seu cavalo sabe a força que tem, jamais vai ficar puxando o arado. Aí bota um nós, a mídia fala, vota aqui, vota ali. Você viu agora o que estão falando? Quem vai fazer sucesso na política é quem tem o domínio da mídia. Instagram, YouTube, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Interessante. Pura realidade.
Tem umas coisas que nós não podemos falar aqui, Mas sabe? pode falar, doutor. Aproveite que nós temos 118 pessoas nos assistindo na live. Então, esses que estão aí devem gostar, porque tem o bem e tem o mal. É bíblico. Diga com quem andas, que eu direi quem és. A plantação é optativa, a colheita é obrigatória. Então, é interessante. Milton, eu não tenho direito de jornalismo. Eu não sou formado em jornalismo. Mas você viu como tanta gente se julga no direito. Outra palavra interessante, de fazer cabrestear. Sabe o que é cabrestear? Eu andei muito a cavalo. Cabresto, você botava o cabresto. Eu conheço bem, porque na minha época de 12, 13 anos, eu podia trabalhar. E eu trançava cabresto. E tinha que ser forte, porque você colocava na cabeceira do cavalo e ele tinha que vir caminhando assim, seguindo ordens. Então, cabresteando. Então, hoje, tem gente que fala... Hoje diminuiu os cabrestos nos animais, né, nos cavalos, estão querendo cabrestear a população agora. Não é mais o cabresto físico, é o intelectual, é a lavagem cerebral feita no povo. Exatamente. E o povo está perdido. Estão perdidos. Ele não se conecta. Falaram que a Terra é redonda, mas hoje, se você pegar boa parte do povo e falar aonde que fica o norte e o sul, ele não sabe. Ele não tem referência. Nós aqui nesta sala, o norte é aqui, o sul é aqui. Aqui é o leste e aqui é o oeste. Então, se você não sabe aonde você está, jamais poderá dar o primeiro passo para onde você ir. Exatamente. E é o que acontece hoje. Então, você joga para cá e você joga para lá. Mas tudo isso só tem uma palavrinha, doutor. Interessante ouvir o senhor, muito interessante mesmo. Mas só tem uma palavrinha, né? É a manipulação, né? Que querem manipular. Sim. Cabrestear, como se diz. Cabrestear, viseira. E daí são nomes antigos, porque Isso. era físico. Antigo. Então agora na inteligência emocional, agora vem a inteligência artificial. Exato. Que se joga no espaço cósmico a influência daquilo que você deve utilizar como neurotransmissores para influenciar. Você vê o seguinte, hoje você fala o quê? Durante o sono, desligue o celular. Por quê? Porque ele está emitindo determinadas frequências que deixam as pessoas perturbadas. Olha aí, ó, você que dorme conectado com o celular, ouça bem isso. Dr. Volmir, 43 anos de medicina. Repete aí para nós, Dr. Volmir, fazendo um favor. O que acontece? A noite é feita para dormir. Nós temos, durante o período de sono, estados vibracionais diferentes. Nós estamos aqui em estado beta,
17 a 27, 28 vibrações por minuto, que nós percebemos. Existe o estado gama, que é outra coisa. Alfa, você diminui a frequência, que é puxando ar, soltando ar, olhando para cima e para baixo, que são técnicas de estar em estado de paz. Por isso que se fala, está nervoso, está perdendo o equilíbrio, o pessoal fala, fecha os olhos e puxa e solta o ar. Aí nós temos teta e delta, que é um estado de silêncio, um silêncio profundo que deve ser necessário para a recuperação do físico, que é quando, durante o sono, e este sono deve ser à noite, geralmente das 2 até as 5 horas, que é quando você coloca as suprarrenais a produzir hormônios, serotonina, dopamina, ocitocina, as endorfinas, enfim, um conjunto de hormônios que te traz o equilíbrio biológico. Então você precisa, nesse momento, dar oportunidade à tua recuperação. Milton, a pessoa fica no celular até 2 horas da manhã. Aí ele fala, doutor Volmir, eu estou tomando melatonina, serotonina, tem gente tomando ocitocina porque eu quero me sentir bem. E nós deixamos do fisiológico para entrar naquilo que é externo. Então, veja o que acontece. Por isso que, como conduzir o ser humano? Então, existe essa manipulação do seu subconsciente. Aonde vamos parar? Não sei. Se você me perguntar, tem certo ou errado? Eu vou dizer o seguinte, depende o que você quer fazer. É a mesma coisa que a faca. É bom ou é ruim? Exatamente. Ela serve para uma coisa boa e para uma coisa ruim. Então, eu acho que você que está nos ouvindo, temos que ligar as antenas. Através da nossa pineal, e eu falo o seguinte, botar o cérebro para funcionar. É interessante. É interessantíssimo. É só prestar atenção, refletir, porque isso, como digo, muito interessante, doutor Volmir, o senhor está falando isso. É uma palestra gratuitamente, você em casa, assistindo, sentadinho, ou nas redes sociais, ou na rede TV 6.1, Sistema Gorgas de Comunicação, local de Rolim de Moura. Ou pelo Facebook, Instagram, e por aí nós vamos. Interessantíssimo. Eu até, todos os sábados, como Deus quiser, nós vamos estar aqui, junto com o Dr. Volmir. Já fiz um pedido para ele, todo sábado nós vamos falar uma dessa aí, conforme o Dr. Volmir está falando, que é interessantíssimo.
Sim. Sábado que vem nós vamos falar para você de outro assunto, o quanto é interessante na saúde sua. Agora, ouça, assista e põe em prática. Senão, fica como o Dr. Volmir falou. Depende do que você quer. Sim. Você acha que dormir com o celular na mão é interessante? Tudo bem. Ou você acha que é o que o Dr. Volmir está falando? Aí você tem que ver o que você quer para você, né, doutor? O que o ser humano quer para ele. Eu, por exemplo, como eu não sou especialista em saúde, acho interessante, não tenho dúvida que o doutor está certo e vou fazer o que ele está fazendo. Vou fazer, não, já faço. Eu, quando dá um certo horário, vou passar aqui as informações da minha situação. Isso foi porque já peguei esta receita com o Dr. Volmir. Quando dá um certo horário, 11 horas, ou meia-noite, ou às vezes chego um pouco meio tarde em casa, 1h da manhã, tomo um banho, estou totalmente ligado, doutor. Mas deito, me viro do jeito que eu gosto de dormir e fico quietinho, sem sono. Ali eu programo o ar-condicionado para 1h, 1h30, para ele desligar, e ali já se foi. Só acordo no outro dia. Se eu dizer que eu não estou com sono, veja só, e ficar com o celular para me dormir, não vai funcionar. Então eu vou te falar uma coisa que é interessante. Interessantíssimo. Muito interessante. Você que está nos ouvindo, inventaram o tal de ar-condicionado. Que é péssimo, mas tem que usar. Nós aqui, na Amazônia, os ares que vêm só refresca. Só refresca. No sul esquenta e refresca. Aqui só refresca, né? Então, quando tem dificuldade de dormir, eu vou te ensinar para você. Em 3, 4 minutos você pega no sono. Você vai fazer o seguinte, olha. Nós, para treinar o pulmão a respirar, nós abrimos a caixa torácica assim. Então, na hora de você inspirar, você olha para cima, olhos abertos. Na hora de expirar, você fecha os olhos. Em pé ou deitado, doutor? Você... Pode deitar, isso, ou pode se fazer em pé para dar o sono, daí depois deita? Eu durmo em pé, e se for na Avenida Paulista, um meu amigo, Fábio Puentes, falou, aqui durma de olho aberto, se não te roubam tudo. Então, se é para dormir, deitado. Eu ainda durmo deitado, que é gostoso. Então, você relaxa lá assim, ó. Você que tem tempo aí para dormir. Faz assim. Por que o barulho? Eu estou aqui roncando em voz alta porque eu estou explicando. Perfeito. Mas você vai diminuindo o barulho. Porque você se concentra. Correto. Então, é foco e concentração que eu quero dormir. Outra coisa, por que a maioria das pessoas dorme com ar-condicionado ligado? Você sabia por quê? Eu, por exemplo, durmo porque quando está calor, porque eu não gosto de ar-condicionado. Eu passei por um médico há
Fiz uma cirurgia para tirar carne esponjosa, né, doutor? Do nariz. Sim. É isso, né? Sim. Acho que tem uns 20 anos. E o médico, na sala dele, me lembro como se fosse hoje. Lembro até o nome dele, doutor Afonso. Ele me disse que ar-condicionado ele utilizava na sala dele no 21, porque tinha necessidade, que era em Cuiabá. E lá é muito quente, realmente. Ele falou que o ar não faz bem para a gente. E eu aprendi com ele que eu programo meu ar no 21 e deixo 1h30, 2 horas ligado, desligo e eu amanheço o dia sem ar. Você ali, você mesma, veja o seguinte, nós aqui em Rondônia temos bastante árvores. 4 árvores refresca o ambiente como fosse um ar-condicionado. Eu vou te colocar contra a parede. Por que que você dorme com a janela fechada? Porque você vai dizer, eu fecho a janela de medo que alguém entre. Meu pensamento foi esse. Foi esse. Foi. Ou que tem grade lá fora. Porque o bandido vai te abordar e retirar o sono. Então, se nós se tornarmos ecológicos, à noite o sol foi embora, refresca. Então, a melhor coisa seria fazer o quê? Dormir com a janela aberta. Aqui nós tínhamos mosquito da dengue e da malária. O mosquito da malária não vem à noite. Então você coloca uma telinha. Pronto. Exatamente. Agora na sua casa, eu tenho passado na frente, você tem um muro de 3 metros de altura. Porque pode entrar o bandido. Ué! E o pau de fogo? Agora... Você não pode ter para estrabuchar o bandido que vai entrar na tua janela e como proteção, com a viseira que nós colocaram, falar o seguinte, você tem que instalar um ar-condicionado para fazer o quê? Porque pode entrar alguém na sua janela e abordá-lo durante o seu sono. Olha o que a mídia e os vendedores de ar-condicionado fazem. Então, a noite foi feita, o sol se esconde. Na verdade, não se esconde. A terra girou para nós darmos a oportunidade de nós conviver. Então, nós vamos produzir os hormônios que são produzidos à noite e nós vamos estar tranquilamente. Aí, o que acontece? Nos lugares frios, colocam gás para queimar, para esquentar. Isso. Nos lugares quentes, ar-condicionado para esfriar, sendo que não precisa. Então, como nós convivermos com a natureza. Milton, a hora que a gente quer colocar o pé dentro d'água e ficar filosofando, você senta debaixo de uma árvore.
Nós aqui em Rondônia, você que mora no Rio Tietê, não sei como é que você vai fazer. Mas o Rio Tietê sempre foi contaminado? Não. Jesus Cristo fazia o batismo no Rio Jordão. Será que hoje dá para batizar? Então veja, por isso que você que está nos ouvindo, dependendo do nível cultural e dependendo do seu fanatismo, você vai dizer, realmente tem muita coisa que você vai pensar com sua inteligência e falar, certo ou errado, depende do ângulo de observação consciente ou inconsciente, tangível ou intangível. Interessante. Doutor, tem um telespectador aqui que ficou curioso em querer saber se é com o barulho que dorme ou se é aquele barulhinho, se é com o barulho do ar ou se é com o barulho, conforme o senhor explicou. É interessante essa pergunta e eu vou voltar a explicar tranquilo. Você tem que saber o que você quer. Isso se chama loop hipnótico. O que eu quero? Eu tenho que ter foco e concentração. Por que eu abro e fecho o olho? Eu costumo perguntar aos meus amigos, cavalo dorme de que jeito? Quem é ligado ao ambiente rural fala, doutor Volmir, o cavalo dorme em pé, de olho aberto. Ele só dá umas piscadas para não ressecar. Então, é a mesma coisa. Nós fomos privilegiados. Nós podemos dormir deitados. Só que agora, o cavalo tinha a onça, os animais que o atacavam na floresta ou no pasto. Nós hoje temos o bandido que entra pela janela. Então, a gente fecha a janela e dorme de olho fechado. Mas nós poderíamos dormir de olho fechado com a janela aberta. Então, a sua pergunta muito bem colocada. Eu preciso decidir por mim mesmo o que eu vou fazer agora. Eu vou dormir ou vou me conectar a outras coisas? Eu preciso foco e concentração. Existe na biologia um mecanismo que é fenômeno de Bell. As mães observam o seguinte, o adulto a mesma coisa. Se que a gente pergunta, você dorme com o olho o quê? As pessoas falam o seguinte, de olhos fechados. Sim. E como? Pálpebras fechadas, mas o olho virado para cima, ó. Por quê? Proteção da vista. Durante o sono, se você for agredido, essa parte da conjuntiva, a parte branca,
ela é resistente. Então nós precisamos, na hora que você está pegando o caminho do sono, olhar, abrir o olho e você olha para cima. Aí, o respirar, você poderia se conectar à concentração. Nós aqui poderíamos fazer o seguinte, e ficar conectado no barulho do ar-condicionado. Mas o bom é a respiração, porque é fisiológica. Então, isso sim. Para você e para quem nos está ouvindo. Você relaxa e você puxa o ar. Uns falam, inspire pelo nariz e solte pela boca. Mas, hoje tem muitos problemas de sinusite, de hipertrofia de cornetos, porque com o ar-condicionado o ambiente fica seco e nós precisamos de uma certa umidade. Exato. Então, para você que está nos ouvindo, em vez de tomar, que eu não vou falar aqui, o nome dos remédios, antigamente era o tal de Prozac. Prozac hoje o povo esqueceu. Mas o Prozac foi não sei quantos bilhões de dólares foi faturado na venda do Prozac. Eu não tenho compromisso com a indústria, mas é a substância química. Aham. Então, para dormir, Milton, e para você que está nos ouvindo, é assim. Você abre o olho, tente agora que você está ali. Quando você abre o olho e puxa o ar, você precisa de um certo esforço. Na hora que você deixa cair os olhos ou a pálpebra e solta o ar. Não precisa fazer força. Então é assim. Com naturalidade. Naturalidade. E você se foca no barulho do ar. Da própria respiração. Que você pode sentir a respiração pelo nariz ou pela boca. O ar entrando. Existe, se você for ler em livros, que eles falam o seguinte: 4 segundos inspirando, 8 expirando. E ainda se fala o seguinte: puxa o ar, segura o ar e solte o ar no dobro do tempo. Mas primeiro vamos fazer as coisas básicas, senão você complica. E daí o nosso teleouvinte, ele começa a falar o seguinte: esse negócio é muito complicado, e ele desiste. Então você aprende a fazer. 3, 4 minutos, você entra num estado de sono. Aí você programa o subconsciente. Eu vou dormir até tal hora. O subconsciente, ele não sabe o que é certo ou errado. Você pergunta, amanhã cedo. Aqui no nosso meio, se você perguntar
Para a pessoa que tira leite, ele acorda 4 horas. Então, cedo para ele é 4 horas. Isso. No nosso meio é 5, 6, 7. Isso. Para outros você tem umas 8. Né? Mas aquele, às vezes, que trabalhou durante a noite, cedo é até o meio-dia. Então, nós temos que saber aonde nós estamos para saber. Então, nós temos que programar. Pode ver o seguinte. Quando eu tenho que levantar um pouquinho antes do meu horário, eu coloco o despertador. Só o fato de eu programar o meu despertador, eu acordo antes dele tocar. Então, isso demonstra a capacidade de nós nos programar. Que nós podemos escolher o amor ou a dor em tudo. E o sono é interessante, é a seguinte: uma soneca de até meia hora, você não afeta o cérebro. 90 minutos dormindo, você tem que acordar espontaneamente. Se você acordar de susto, num soninho de 90 minutos, você altera, não é o acordar, o despertar espontâneo. E faz com que o dia seguinte a pessoa não esteja em paz. Aí tem que ir no consultório tomar tranquilizante. Então, essa é o que hoje se descobre em neurofisiologia, em como funciona o cérebro, que nós vamos ter oportunidade de ir falando. Senão, é informação demais. Então, nós precisamos, sim, clarear as ideias, desenvolver o terceiro olho que não existe, termos uma visão lateral e não a visão centrada, não no que eu quero, mas naquilo que os manipuladores querem fazer de nós. E nós somos meio rebeldes. Nós somos diferentes. E o mundo se constrói com pessoas diferentes. Então, você que está nos ouvindo, preste atenção. Eu não estou falando que é certo ou errado. Porque se você estiver num outro lado, vai dizer que está errado. Como aquele da faca. É bom ou é ruim? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Saber fazer as colocações, né, doutor? Sim. Por exemplo, como o senhor disse aí, só para mim dar uma ajudinha aqui, porque eu também fico prestando atenção na conversa do senhor, fazendo aqui uma reflexão para mim. Aí eu penso aqui, como aprender a aprender? A primeira coisa que você tem que aprender é aprender, né? Não é só isso. E aí depois vem aprender a colocar cada coisa no seu lugar, que parece ser todos iguais, mas algo diferente. Saber o que é cada coisa. É difícil? Não. Pare e pense um pouquinho. Abra o terceiro olho que não existe, como o senhor disse. Tem gente que gosta de levantar cedo, ele fala, eu levantei cedo. Qual que é o cedo? Normal, de manhã cedo. Digamos, 5 da manhã. Normal, isso é o normal.
Mas qual que é o cedo para mim? Para mim, digamos, é 6 horas, que eu levanto 6 horas, 6h30, 7 horas. Então, até 7 horas para mim é cedo. Mas qual que é o cedo para quem tira o leite? Cedo para ele é 4 horas da manhã, 3 da manhã. Certo. Aí se um agricultor falar para mim, um lá da pecuária falar para mim, eu levanto cedo, eu posso pensar o quê? Ele levanta 6 horas da manhã. Mas não, para mim que é 6 horas da manhã. Para mim é 5 da manhã, 6. Mas para ele é 4. Mas a realidade, para nós colocar no lugarzinho certinho, para não desviar nem aqui, nem ali, no Brasil, digamos, lá na China já é outro, nos Estados Unidos já é um pouquinho diferente, mas no Brasil, cedo é 5, 6 horas. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos querer mudar. Não. Porque para mim cedo é 4, o outro para mim cedo é 8, digamos. Ou se eu trabalho à noite, para mim cedo é meio-dia, 12 horas. Então, basta nós colocarmos todo no lugar que nós vamos ser menos manipulados, menos nós deixamos esta grande mídia colocar isso aqui em nós. Tem um fator importantíssimo. Olha você que está nos ouvindo. Olha como está interessante. O mundo está esquentando. Inventaram lâmpadas de todo jeito. Lâmpadas quentes, lâmpadas frias. Se você seguir a natureza, e o meu bisavô falava, acompanhe o sol. Que hora que o sol nasce? Tem uma diferença de fuso horário, né? Em junho, tem o dia mais curto. Então, o sol nasce um pouquinho mais tarde. Ele entra um pouquinho mais cedo. Então, Milton, ou você que está nos ouvindo. Nós estamos aqui com 160 pessoas, 166 pessoas, doutor, só na live nos assistindo. Então, veja o seguinte. Se nós seguirmos a orientação do sol, nós vamos acordar levantando com o sol e vamos dormir com o sol, a hora que ele se põe. Por isso que a Terra tem o movimento de rotação, que é 24 horas e alguns minutinhos. Então, você consegue descansar isso, aquilo. Agora, o que fizeram? Manipular o povo. Você vai em cidades grandes, é 24 horas o mundo andando. Exatamente. Será que nós não podemos parar para dormir o mundo todo? Falta energia. Desliga à noite. A lâmpada, ela aquece. Aí eu ouvi falar o seguinte, doutor Volmir, não ande naquela rua porque a escura é perigoso. Pode ter bandido. Você viu que incongruência de fatores? Eu tenho que deixar a lâmpada ligada, esquentando o meio ambiente, porque existe um desordeiro que ele vai me atrapalhar. Então, por que nós não fazemos o mundo acompanhar o dia e a noite? E
fisiologicamente nós estaríamos melhor. Na época da faculdade, eu tinha o meu professor de fisiologia, que ele falava o seguinte: observem os cabelos dos pilotos. Você viaja de avião, daqui ao lado oposto, quando chega um determinado horário, você fecha as janelas, tudo, para simular o escuro, para você não alterar o seu ciclo. Parece besteira. Mas se eu nasci e me criei em Rolim de Moura, eu nem sei que o outro lado é dia ou é noite. Então a importância, e você não vê a Terra girar, porque o teu referencial é a Terra. Então, tudo isso não tem certo ou errado, é observador. Observador. E acordar cedo, agora tem a meteorologia. O que nossos bisavós falavam? Veja se a lua está deitada, vai chover. Se ela está sentada, não chove. O que é? Pegue numa bacia água. Se você inclinar a bacia, derrama. Se você deixá-la reta. Então, essas observações... Isso aí é tão certo quanto a meteorologia. E eles já faziam isso há anos atrás. O cara parava, ficava meditando, ele olhava a estrela, ele observava. Exatamente. Então, o que nós precisamos? Se conectar com a natureza. Isso. Estamos deixando, né? A sociedade, a população está deixando de conectar com a natureza. A natureza nos oferece o fresquinho e o calor. Exatamente. Depende da região que você vive. Agora nós fechamos a janela, nós vamos ficar presos e colocamos o ar-condicionado para refrescar. E ainda causamos mal ao universo, que nós ajudamos a esquentá-lo. Exatamente. Por quê? Veja o seguinte, a hora que você dentro do teu quarto refresca, ele retira o calor e lá fora está quente. Então essas máquinas trabalhando... Esquenta mais lá fora e retira o calor de dentro. Mais. Então, Infelizmente. eu falo o seguinte, eu refresco e lá esquento. Exato. Então, meu amigo fala o seguinte, pimenta nos olhos do outro é refresco. Exatamente. Agora, já pensou? São coisas do dia a dia. Aí a metade que está nos ouvindo poderia falar, doutor Volmir e o Milton, ficar falando essas coisas, em vez de estar atendendo uma pessoa lá que desequilibrou, para mim fazer uma receitinha de remédio. O senhor já passou a receita aqui para muitos, tinha 167 pessoas aqui assistindo na live, aí temos mais na televisão, as pessoas, na rede TV 6.1. Ó, temos pessoas aqui, doutor Volmir, assistindo nós lá de Costa Marques, no sítio. O Sim. Wilson, um abraço aí para o Wilson, nos assistindo lá de Costa Marques. Morador, mora no sítio, 10 quilômetros lá de Costa Marques. Aí tem outras pessoas aqui de Alta Floresta também, Josimar. Temos aqui da cidade, a Nadir, um abraço aí para a Nadir, para o Wilson, Josimar.
Obrigado pela audiência. Então, para quem nos ouve, Costa Marques, aonde esta pessoa está nos ouvindo, hoje tem comunicação. Tem Ele se comunica para você ver. direto com o satélite. Para quem não conhece, Costa Marques é uma cidade maravilhosa, na beira do rio Guaporé, aonde existe o Forte Príncipe da Beira, que foi criado, construído pelos portugueses para proteção. Naquela época já tinha bandido. Já tinha. É, Foi criado pelos portugueses, né? os portugueses. Aquelas pedras vieram de Portugal. Interessante. E você viu uma coisa interessante? O Forte Príncipe da Beira, ele tem uma beirada igualzinho no Planalto. Água. Tudo ao redor tem 4 a 5 metros de água. Para que os animais não entrassem no forte. Interessante. As janelas deixavam abertas. E para quem não conhece, existia uma saída secreta. Todos esses fortes eram na beira do rio ou do mar. Se você olhar lá, tem um buraco no meio que sai no rio Guaporé, dá 150 e poucos metros de distância, que seria o lugar de fugir numa eventualidade de ataque. Porque naquela época era na peixeira. Agora é míssil, né? Agora está diferente. Na peixeira, na garrucha. Na garrucha. Então, para você que está nos ouvindo de Costa Marques, eu conheço Costa Marques. Faz divisa com a Bolívia. Uma região maravilhosa. Maravilhosa lá. Lá nós temos o berçário da tartaruga. Costa Marques. O berçário da tartaruga. Maravilhoso. Doutor, quero aqui aproveitar, repetir aqui novamente, sábado, no próximo sábado nós estaremos aqui e vamos estar falando aqui mais um pouco da importância da nossa saúde, que é com o Dr. Volmir, médico especializado, 43 anos de medicina, muito interessante. Mas eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço aí para os comerciantes de Rolim de Moura, né? Essa semana e uns 15 dias aí eu tive o privilégio de visitar vários comerciantes, amigo meu, Jorge, lá do Mercado Gabriel, Gazinha ali no centro ali, me fugiu o nome do gerente ali, mas obrigado pela recepção que nos recebeu lá também, obrigado Gabriel. Mandar um abraço aqui para o nosso vereador, presidente da Câmara, Claudinho, da Cascalheira. Também quero mandar aqui um abraço também para o nosso senador, né, da República, senadora Cir Gurgas, do Sistema Gurgas de Comunicação, que é o que nos traz aqui o sistema para Rolim de Moura e para o estado de Rondônia. E está aí também legislando até esse final de ano, né, que aí encerra o mandato dele. Não sabemos ainda se vem a reeleição, eu acho que não vem, né, não tenho informação concluída aqui, mas vamos pegar a informação, se vem a reeleição ou não.
acaba o mandato dele agora, né? E também quero mandar um abraço lá para o Chico de Porto Velho, Crisanto também de Porto Velho. O Crisanto é o presidente do Conselho dos Despachantes do Estado de Rondônia. Representa a classe dos despachantes no Estado de Rondônia. E também, doutor Vomir, não podemos aqui... Falta quantos minutos aqui para nós encerrar, diretor? Uns 5 minutinhos só. Então, queremos aproveitar aqui esses 5 minutos aqui com o doutor Volmir para nós agradecermos aí, quero finalizar aqui o comércio, né, de Rolim de Moura, que, doutor, eu acho no Brasil o comerciante é muito guerreiro, porque no Brasil é difícil de ser comerciante. Então, eu, particularmente, eu tiro o chapéu para o comerciante do Brasil inteiro. Como sou morador de Rolim de Moura, em especial Rolim de Moura, que são guerreiros, lutadores, trabalhadores, e pagadores de impostos, muitas vezes não tem um retorno que é necessário, mas está ali lutando de unha, de garra, com força, com vontade. Muitos vencem, muitos não vencem. Então, eu quero aqui parabenizar a todo o comércio de Rolim de Moura. Também não podemos deixar, doutor, de falar aqui que domingo, agora amanhã, é Dia das Mães, né? Eu quero aqui mandar um abraço para minha mãe, que mora no Paraná. Paraná é um Campo Grande, né? Ali divisa com Ponta Porã, né? Divisa com o Paraguai, né? Campo Grande, Ponta Porã. Então, ela mora em Ponta Porã. Tem um ano e pouco que ela mora lá, dois anos vai fazer agora. Ela morava ali no Paraná, me fugiu o nome, Garapuava que ela morava. Então, quero mandar um abraço aí para minha mãe e para todas as mães, né, que estão nos assistindo, em nome da minha mãe, para todas as mães que estão nos assistindo. E dizer que quem tem sua mãe, que cuide, que eu tenho esta opinião, abrace forte. Não tem problema, presente não é tudo na vida. O que um pai ou uma mãe mais quer não é presente. A maioria, pode fazer uma avaliação que vai dar a maioria. Vai dar 80-20. Exatamente. Porque elas querem um abraço, carinho, respeito. Então, se você tem sua mãe, aproveite e dê esse abraço na sua mãe. Não é o Dia dos Pais, mas conserve isso para o pai e para a mãe também. Porque você nunca vai se arrepender. Então, cuide bem, abrace, beije, aproveite bastante sua mãe, porque nós estamos aqui de passagem. Então, somos passageiros, passamos com 100 anos, com 90, com 120, nunca vi ninguém passar com 150, mas podemos chegar também, vai da vontade de Deus, né? Então, parabéns a todas as mães e um feliz Dia das Mães, né, doutor? Verdade. Minha mãe é falecida, meu pai são falecidos. Então, parabenizar o Dia das Mães, também o pai, porque Exato. Eu costumo dizer o seguinte, só tem mãe porque tem pai. Exatamente. É interessante. É um dia, a mãe é batalhadora, e ela é que dá o sustento do ninho. Você fala o seguinte, o pai vai à caça e a mãe cuida do ninho. E eu quero agradecer a todo o pessoal do Bom Jesus. Nós temos a nossa equipe de funcionários, não vou citar o nome, porque a gente acaba esquecendo de alguém. E eu falo o seguinte, alguém tem que trabalhar para a gente estar aqui. Exato. E hoje eu sei que a nossa equipe está lá trabalhando. Eu sei que nós que estamos de pé,
desde 81, com sinceridade, tentamos sempre fazer o melhor à nossa clientela. Desde 81 que está ali o Hospital Bom Jesus, né? Doutor? Jesus, desde 81. Sempre, algumas vezes não se consegue resolver tudo, porque a função do médico é ouvir sempre, dedicar-se da melhor forma possível e curar quando pode. Porque nós temos a certeza do nascimento e da morte. Então nós precisamos entender de gente e prestar isso. Então, a toda a equipe do Hospital e Maternidade Bom Jesus, os meus parabéns. E ali eu tenho vários colaboradores, várias colaboradoras que são mães. Então, a elas, o nosso agradecimento. E eu quero aqui, doutor, para nós finalizar, quero aqui lembrar também que esse mês é o mês do Maio Amarelo, né? É o mês do trânsito, né? Então, você que está no trânsito, eu costumo dizer, tenha o cuidado o ano inteiro, o tempo todo, mas já que existe esse mês, o Maio Amarelo, está mais uma reforçada, faz uma reflexão mais atenta para que evite o acidente no trânsito. Eu quero aqui deixar para o doutor Valmir, o tempo passou tão rápido que a gente pensa que não, mas já passou o tempo nosso, e eu deixo aí para o senhor fazer as considerações finais. O nosso muito obrigado a todos, parabéns pelo Dia das Mães e o agradecimento a todos. Eu também quero aqui agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso e um feliz Dia das Mães. E obrigado pela audiência aí do Adalto Cabral, Nadir, Wilson e os demais que estão nos assistindo aí, que não temos tempo para falar o nome de todos. Eu quero aqui mandar um abraço por último para o meu amigo Tercílio também, que estive visitando ele essa semana, e ele está ali na luta também, né? Um abraço a todos e fiquem com Deus, que esta é a melhor companhia.